E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou para a parte 2 daquela série de vídeo Treinamento de Força para o Esporte. Então essa é a segunda e última parte. A primeira parte é fundamental que você assista antes de continuar essa daqui. Na primeira parte eu falei sobre a importância do treinador de força, o Strength Coach, e falei também a importância da força para o esporte. Hoje eu vou falar da seleção de exercícios e sobre a questão de treinar ou não até a falha. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um estudo clássico do Hill que aborda a curva força-velocidade. Uma curiosidade é que esse artigo é de 1938 e que o Archibald Vivian Hill ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Então vou mostrar aqui para vocês. Apesar de ser um gráfico muito antigo, esse conceito da relação força-velocidade é amplamente aceito até hoje. A gente pode observar aqui no eixo Y a força e no eixo X a velocidade e uma correlação existente entre essas duas variáveis. Aqui, por exemplo, se a gente tem uma força muito alta, a velocidade vai ser muito baixa. E ao contrário também é verdadeiro. Se a gente tem uma velocidade muito alta, a força vai ser muito baixa. E como consequência, e nesses dois exemplos que eu dei, que são os extremos, a potência vai ser baixa. Aqui é uma combinação ótima entre força e velocidade e a gente consegue produzir o máximo de potência. Nesse outro slide, a gente pode observar onde cada exercício do treinamento de força se encaixaria dentro da curva força-velocidade. Naquele primeiro exemplo que eu dei, do máximo de força, a gente pode observar exercícios como levantamento terra, agachamento, supino e desenvolvimento sendo realizados com cargas altas. No outro extremo da curva, a gente pode observar exercícios como corrida, o sprint, que apesar de não ter sobrecarga externa, também exige uma demanda de força. Outros exercícios como levantamento olímpico, agachamento com salto, lançamento de medicine ball, se encaixam em diferentes locais da curva força-velocidade. E a gente pode chamar esses três locais aqui, strength speed, que seria uma força, mas com algum foco em velocidade. Aqui seria um equilíbrio entre força e velocidade, aqui seria uma maior velocidade, mas com algum componente de força. A gente pode chamar também tudo de potência com cargas baixas, com cargas moderadas e cargas mais altas. Quando eu falo cargas, eu quero dizer sobrecargas baixas, moderadas e altas. Então aqui a gente conta exercícios de levantamento olímpico, snatch, clean e suas variações. Aqui, como eu falei, agachamento com salto ou supino com intensidade submáxima e sendo realizado com máximo de velocidade. E aqui, com potência e intensidades mais baixas, exercícios como arremesso de medicine ball e pliometria. Alguns treinadores propõem apenas o treinamento na zona ótima de produção de potência. Um problema dessa abordagem, é uma crítica que eu faço, é que se o indivíduo for avançado, ele vai se adaptar e não vai ter tantas adaptações no futuro. Por isso que é interessante ele transitar entre as zonas lá de treinamento, principalmente nas 3 zonas de potência, com intensidades altas, moderadas e baixas, para que ele continue tendo adaptações. Lembrando também que, apesar da maior demanda do esporte ser o treinamento de força com velocidade, é importante que os atletas tenham uma base de força para colher o máximo de benefícios do treinamento de potência. Então, beleza. A gente viu que treinar força é importante, a seleção dos exercícios é importante, mas será que apenas produzir força em um determinado exercício é o suficiente para ter o máximo desempenho esportivo? A resposta é não, e eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Essa figura representa muito bem que o desfecho desempenho é um fenômeno complexo que por isso depende de uma interação também complexa de diversas variáveis. E a seleção dos exercícios ou a seleção dos meios, por exemplo, um exercício de levantamento olímpico, é só um dos fatores dentro desse processo. Por exemplo, a periodização também é importante, a tática é importante, a técnica é importante, dieta, fatores psicológicos também são muito importantes. Por exemplo, imagina que a preparação física bem ajustada e periodizada, a preparação técnica, tática, a dieta estejam bem arrumadas também, mas numa hora de uma competição de luta, por exemplo, como se diz na gíria da luta, o atleta amarela. Ou então, como se diz por aí, peida na farofa. Peida na farofa? Tem gíria que não faz sentido nenhum, Imagina, peidar na farofa. Por isso, é muito ingênuo pensar que existe uma correlação perfeita entre o desempenho em algum exercício do treinamento de força, como por exemplo o agachamento, e o resultado esportivo. Mas o fato de não existir uma correlação perfeita entre uma coisa e outra não quer dizer que esse exercício não possa ter uma boa participação num contexto maior da preparação física. E para finalizar o nosso vídeo, vamos abordar a questão de treinar até a falha
ou não? Vamos aqui no slide. De uma maneira geral, a gente pode atribuir a cultura de treinar até a falha ao fisiculturista. E realmente faz sentido, né? Quando o objetivo é a hipertrofia, treinar até a falha. Mas olha só que interessante esse artigo aqui, que equalizou o volume, né? Um grupo fazendo 4 séries de 10 e outro grupo fazendo 8 séries de 5, e a intensidade sendo a mesma, né? 75% de uma repetição máxima, e alguns exercícios aqui, né? No programa A e no programa B. A gente pode ver que para a hipertrofia, verificada por ultrassom, treinar até a falha, que é o branco, foi melhor para a vasto medial e também para os flexores do cotovelo. Para a deltoide anterior, parece que os dois foram efetivos. Tudo bem. Para a força, não teve diferença entre não treinar até a falha e treinar até a falha. Mas olha que interessante, para a potência, não treinar até a falha foi melhor do que treinar até a falha, e eu vou explicar por quê. Existem algumas vantagens de não se treinar até a falha para um atleta de alto rendimento. Uma delas é a segurança, até porque quando se treina até a falha, existe uma tendência de, nas últimas repetições, a técnica começar a piorar. Isso aumenta as chances do indivíduo se machucar. Não estou falando que ele vai se lesionar, mas as chances são aumentadas. Uma outra questão é, quando a gente treina até a falha, a tendência é que nas últimas repetições a velocidade reduza. Isso é ruim porque um atleta de alto rendimento, como a gente viu, ele precisa principalmente trabalhar força com velocidade. E quando o treinamento é submáximo, é possível implementar mais velocidade durante todo o movimento. E aqui eu encerro essa série de treinamento de força para o esporte. Se você gostou, comente, compartilhe com seus amigos profissionais de educação física, que muito provavelmente em breve eu farei mais vídeos. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Um abraço!